Obrigado, irmã Alexandra. Obrigado, irmão Paulo Eduardo e demais irmãos que estão na plataforma. Eu gostaria de saudá-los, então, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós temos o Raposão e tem meu irmão também hoje. Tem a família Raposo todinha na plataforma praticamente hoje. Obrigado aí pela presença de vocês. Meu irmão não é gêmeo, tá? Não é gêmeos. Nós não somos gêmeos. Ele só aparece comigo. Então, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao nosso pastor, Amém, amém. Agradeço ao pastor Eusébio por mais uma vez essa oportunidade, pelos irmãos. E ao longo da semana, irmãos, eu pensei o que eu estaria falando, o que eu estaria compartilhando aos irmãos nesta noite. E nós temos visto essa catástrofe, vamos dizer, em Petrópolis. Isso moveu muito o meu coração e me remeteu a um período a qual eu tive a oportunidade de trabalhar em Mariana, naquela catástrofe ali, como um missionário, uma ajuda comunitária, né? E eu vi, através das redes sociais, quantas pessoas estão ali se doando, quantas pessoas estão ali trabalhando, quantas pessoas que nem sequer fazem parte, vamos dizer, do corpo de bombeiro. A gente vê muito voluntário nesse momento, de união, de amor, de doação ao próximo. Então, com isso, eu repensei e Deus trouxe ao meu coração a palavra, os 3 graus do amor irresistível de Deus. Os 3 graus desse grande amor que nós aprendemos com o nosso Deus e a qual nós devemos aprender a praticá-lo também. Assim como o nosso Deus nos ama de forma irresistível, nós devemos também amar os nossos irmãos. Então, os 3 graus do amor irresistível do Senhor. E eu convido os irmãos a fazerem 3 leituras bíblicas comigo. O primeiro está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 27. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, para que a gente possa fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27, é o primeiro grau do amor, que é o maior mandamento. O amor como o maior mandamento do Senhor. Quem achou, fala amém. Quem não achou, diga espere. Todos acharam? Amém? Tá ok. Então, oi, minha irmã. Olá, irmã. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Nada, minha irmã. Então, assim a palavra de Deus diz: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro grau, o maior mandamento. Agora pula aí para o próximo evangelho de João. Vamos fazer a leitura no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e o versículo 35. Esse é o segundo grau de amor, ou seja, um novo mandamento. Segundo grau de amor como um novo mandamento do Senhor para nós. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Podem continuar no Evangelho, tá, irmãos? Que a gente vai fazer a terceira leitura também no Evangelho de João. João 13, 34 e 35. Assim diz a palavra de Deus: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. Agora, no Evangelho de João, volta um pouquinho no capítulo 17, versículo 26. Na verdade, passa um pouquinho para frente. 2 folhinhas. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 26, nós veremos o terceiro grau do amor, que é o amor
que une, é o amor unificador de Deus. Amém? Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja também. Assim seja, então, a palavra de Deus, a leitura. Deus abençoe a leitura da palavra dele. Então, com esse início, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês sobre o amor irresistível. O amor de Deus. O amor que move os nossos corações e que fala aos nossos corações e que nos ensina, nos desafia também a amar como ele nos amou. Mas antes de entrarmos no texto bíblico, eu queria fazer com os irmãos uma introdução. O Dr. Francis Schaeffer afirma que o amor é a apologética final. Ele diz que o amor é o argumento final e irresistível. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Na verdade, o amor é colocado aqui por Jesus como o maior de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não apenas o amor é maior de todos os mandamentos, mas o amor é o cumprimento da própria lei, conforme Romanos 13, versículo 8 a 10. Porque a lei foi dada em 2 tábuas a Moisés, e a primeira tábua está relacionada aos 4 mandamentos que tem a ver com o relacionamento entre o homem e Deus. Ou seja, não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Ou seja, quem ama a Deus não tem outros deuses, quem ama a Deus não fará imagem de escultura, quem ama a Deus não vai tomar e usar a palavra do Senhor em vão. Quem ama a Deus tem prazer em consagrar um dia da semana para adorar a Deus. E a segunda tábua, a lei, que são os últimos mandamentos, os últimos 6 mandamentos, estão relacionados ao amor ao próximo. E quem ama o próximo honra o pai, honra a mãe, não mata, não adultera, não rouba, não difama, nem cobiça. E quando nós amamos, nós guardamos a lei. Você guarda quando você ama a lei. Mais do que isso, o amor também é um check-up. O amor também é um check-up necessário para a nossa vida. E quando falamos a respeito de fazer um check-up, o que vem à nossa mente? Eu vou ao médico. Porque na medicina o check-up é uma avaliação médica de rotina. Ela é uma avaliação associada a exames específicos com a finalidade de prevenir doenças antes que elas venham a existir. Agora, esse check-up também em relação ao amor, o que é? Em relação ao amor, o que é o check-up? O check-up, em relação ao nosso coração, nossa vida espiritual com Deus, é aquela autoanálise que nós fazemos de nós mesmos. É quando examinamos e descobrimos que não amamos da forma que Deus espera. É quando a gente olha para o coração, olha para os mandamentos, para a palavra de Deus, a gente entende, consegue examinar e analisar que nós não amamos como Deus espera que nós amemos. É quando descobrimos que algo está errado ao confrontar nossas vontades com a vontade de Deus. Então, com isso, nós já podemos até fazer algumas perguntas. Qual foi a última vez que eu e você fizemos um check-up do coração? Hoje eu fiquei fazendo esse check-up no meu coração. Frequentemente eu faço esse check-up, essa autoanálise e fico perguntando para mim mesmo o que eu posso melhorar, como eu posso melhorar, não como um fariseu religioso, fazer por troca, não, mas o que eu posso contribuir ainda mais na obra de Deus. E eu fico fazendo essa pergunta. Qual foi a última vez, meu amado irmão, minha amada irmã, que você colocou um prumo, aquele de pedreiro, que penda para um lado, para o outro e vai colocar no nível?
Qual foi o tempo, qual foi o momento da sua vida que você colocou esse prumo na sua vida para ver se tinha alguma coisa errada em relação? Qual foi a última vez que você então avaliou a sua vida à luz do amor ao próximo? Algumas perguntas que nós devemos fazer nesse tempo tão difícil, a qual realmente outras pessoas dependem de nós, de nosso amor, de nosso carinho, da nossa presença. Nós precisamos entender, fazer essa autoanálise no nosso coração. Agora, em terceiro lugar, o amor também é o oxigênio do reino de Deus. João Carlos Ortiz diz que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Que o cristão ele é conhecido não apenas pelo conhecimento teológico, mas sobretudo pelo seu amor. Tanto é que o apóstolo Paulo, nós já tivemos a oportunidade de estar estudando 1 Coríntios 13 de forma contextual, que o amor ele é superior aos dons, o amor é superior a tudo, o amor é a essência da vida cristã e o amor também é a prova da maturidade cristã. Então, sem amor, nós não somos nada. Paulo sempre destacava a carta aos Coríntios, ele sempre falava das 3 virtudes cardeais que o cristão tinha, que era a fé, a esperança e o amor, 1 Coríntios 13. Porém, Paulo vai dizer que o maior desses 3 era o amor. Sabem por quê? Porque, meus irmãos, no céu, quando nós formos glorificados, lá não vamos precisar mais de fé. Lá nós não vamos precisar de esperança. Mas o amor é quem vai governar a vida do bem-aventurado. O amor. Quando o apóstolo Paulo está trabalhando com os coríntios sobre o amor, ele diz ainda que o amor é mais importante do que o conhecimento. O amor edifica, mais o conhecimento ensoberbece. 1 Coríntios 1:3. O amor, porém, então é mais importante do que os dons espirituais com ministérios. A gente pode ter o ministério que for dado por Deus. O dom cessaria, lá em 1 Coríntios 3 vai falar, alguns dons. Mas o mais importante, é que não vai acabar, seria o quê? O amor. É a essência da vida cristã. Línguas, profecias, sinais, tudo passará, mas o amor subsistirá eternamente. O amor, ele é eterno, 1 Coríntios 13, de 1-3. E ele continua. Ele diz que o amor é mais importante até que as caridades. Ainda que eu dê todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. E Jesus, ele foi categórico, dizendo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. Então, para que a gente seja discípulo de Jesus, para que a gente seja conhecido por Jesus, conhecido pelas pessoas, o critério de Deus para nós é o amor. É aquilo que nós fazemos, aquilo que a gente nos colocamos à disposição, dispomos das nossas vontades, negamos a nossa própria vontade para poder seguir Jesus. Isso significa que não seremos conhecidos pelo nosso conhecimento, nem pela nossa caridade, mas seremos conhecidos como discípulo pelo amor. Pelo amor. Pois o amor também é a evidência irrefutável da conversão. E aquele que ama seu irmão passou da morte para a vida, 1 João 3,14. Mas aquele que não ama está nas trevas, 1 João 2,11. Mas aquele que não ama está nas trevas, e aquele que ama é nascido de Deus, por quê? Porque Deus é amor, 1 João 4,7. E uma pergunta aqui. Quem não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus a quem não está vendo? 1 João 4,20. Como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos os irmãos?
aquele que eu estou vendo, se eu não amo, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Então, com isso, com essa introdução, agora eu quero examinar com vocês, amados irmãos, esses 3 textos iniciais a quais nós lemos. E esses 3 textos retratam para nós esse amor irresistível. O primeiro grau do amor é o maior mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Notem que amar o próximo como a si mesmo é o requisito mínimo. É o requisito mínimo. Isto está em oposição daquilo que a lei dizia, que era olho por olho e dente por dente. Ou seja, quando você dar ao próximo a mesma coisa que ele te dá, entende? A oposição, quando você paga da mesma forma, com a mesma moeda. Jesus está dizendo ao contrário, é o oposto. Mas quando a lei diz que você tem que amar a seu próximo como a si mesmo, você dará aquilo que você daria a si mesmo. Então eu não posso amar também um próximo se eu não me amar. Se eu estou dando ou fazendo olho por olho, ou dente por dente, trocando moeda, aquilo que eu recebo eu dou igual, eu estou debaixo da lei. Então nós precisamos amar o próximo, mas também precisamos amar nós mesmos. Todos nós temos necessidades a serem supridas. Geralmente pensamos apenas em nós mesmos, mas não pensamos no próximo. Preferimos acumular coisas do que repartir. Não queremos correr risco ajudando a outro. Temos medo. Temos medo. Mas Jesus nos ensina que devemos fazer também como com o próximo. E quem é o meu próximo? O próximo é toda pessoa carente que está ao nosso redor, ao nosso alcance. Não apenas o seu irmão na fé. Pode ser um estranho, pode ser um parente, pode ser um vizinho e até mesmo o teu inimigo. Vocês sabiam disso? Que o teu próximo pode ser até mesmo aquele que te feriu, aquele que te traiu, aquele que te machucou, aquele que te acusou injustamente. Esse também é teu próximo. Porque é fácil para nós amarmos pessoas que nos amam. É fácil. Pessoas que nos agradam. Quer outro exemplo? Quer ver? Quem foi o próximo? Quem foi o próximo daquele homem caído à beira da estrada? Foi o sacerdote? Foi o levita? Não. Quem que foi? Quem que socorreu? O samaritano. E o samaritano era inimigo do povo de Deus, do judeu. Eles eram inimigos. Mas quem foi que ajudou aquele homem caído à beira da estrada? O inimigo dele. Teoricamente o inimigo. Ou seja, o sacerdote passou, o levita passou, aqueles que cuidavam da casa do Senhor, aqueles que eram para amar o próximo, foram aqueles que não amaram. Foram aqueles que abandonaram. Foram aqueles que não tiveram cuidado. Mas veio um inimigo samaritano e cuidou. Que parou, que socorreu. Quer ver outro exemplo? Quem era o exemplo? Quem era aquele a qual Jesus diz lá no Evangelho de Mateus 25 que estava com fome, que estava com sede, estava sem roupa, estava preso, estava doente, sem casa? Quem foi? Jesus responde lá no verso 40, e respondendo o rei, lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quer ver outro exemplo também? João Batista. Lucas 3,11 também diz, em um resumo, que arrependimento pode ser evidenciado quando você tem algo e você reparte. Quando você tem algo, não que sobra, aquilo que falta, e você também reparte. Quando você tem, por exemplo, 2 mudas de roupas, uma que não está usando, e você reparte. Muitos lá em Petrópolis estão precisando de roupas.
de muitas outras coisas. Isso é amar também ao próximo. Amar o próximo é servi-lo. Amar o próximo é atender às suas necessidades. Amar o próximo é socorrê-lo nos momentos de aflições, de dores, de tristeza. Em outras palavras, o amor na Bíblia não é discurso. O amor na Bíblia é prática. Nós falamos, ensinamos, mas nós erramos na hora de agir. Eu não estou generalizando nem falando da EBC, porque nós, mais do que evidente, nós temos aqui o pastor Jacó, por exemplo, temos junta diaconal, os oficiais, temos irmãos comprometidos com o trabalho da igreja e que envia, que manda. Pastor Jacó, por exemplo, saiu lá de Volta Redonda, o irmão Antônio levou para lá, juntou um monte de coisa e levou para as pessoas que estavam precisando de um projeto social. É isso. É o nosso papel, socorrer, atender as necessidades, servir o nosso próximo, independente da sua fé, religião, servir o nosso próximo. Não devemos apenas ter palavras, porque as palavras elas não servem para nada. Palavra não mata fome, não mata sede. Mas sim, com atitudes. E quem ama, se doa, se entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Cristo me amou. Cristo te amou. E a si mesmo se entregou por mim e por você. Esse, portanto, também faz parte do primeiro grau do amor. O amor que se doa, como Jesus. Quando você ama a seu próximo, você está protegendo a si mesmo, sabia? Vou explicar um pouquinho. Existe um livro, não sei se os irmãos conhecem, com certeza o pastor Jacó, pastor Zébio e os demais irmãos que gostam de leitura, de literatura, de Viktor Frankl, Em Busca de um Sentido. Não sei se os irmãos conhecem. Esse livro ele vai falar de um judeu que foi preso na Segunda Guerra Mundial. E ele ficou ali num campo de concentração, preso. E ele vai dizer nesse livro que o que o salvou da morte na prisão nazista foi a deliberação de ajudar pessoas e pensar mais nos outros que em si mesmo. Olha que coisa interessante. E James Hunter também vai dizer que o amor é o que o amor não é o que se sente, não é um sentimento. O amor é muito mais do que isso, é ação. Mas o que ele faz? Ou seja, as pessoas, como por exemplo Viktor Frankl vai dizer nesse seu livro Em Busca de um Sentido, ele vai relatar e vai dizer que as pessoas, de uma forma resumida, que lutaram para tentar viver, sobreviver, foram essas que morreram. Agora, já as pessoas que ajudavam as outras pessoas sobreviviam. Ele conta isso no seu livro, é interessante esse livro. Isso nos ensina, irmãos e irmãs, que se você trabalha somente para você, se o seu mundo é só para você, se tudo que você conquista na vida é só para você, se você pensa apenas em sobreviver nessa crise, nessa pandemia, e pensa que os outros se danem, então você perece. Você perece. Mas apesar da crise, se você olhar para o próximo, tirar os olhos de si mesmo e socorrer aquele que precisa, isso vai lhe dar oxigênio. Isso vai lhe dar forças para continuar. Porque isso é amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como amar? Como amar como Deus nos amou? Quando o amor não tem limite.
Quando vamos até as últimas consequências em favor da pessoa amada ou da pessoa necessitada. Cristo deixa a sua glória, desce do céu, se encarna, esvaziando, se fez servo, sendo rei, sofreu, foi perseguido, cuspido, pregado na cruz. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você. Sabe por quê? Sabe por que Jesus fez isso? Por amor. Jesus fez isso porque ele nos ama. Isso é amor. E voltando para James Hunter, diz em seu livro agora, O Monge Executivo, que o amor não é o que você sente. O amor é o que você faz. Entende a diferença? Por que eu falo disso? Porque existe, meus irmãos, muito discurso de amor hoje em dia. Porém, existe pouca prática desse amor. Nós falamos, ensinamos e eu tenho vergonha. Às vezes eu tenho. Muita vergonha de ouvir outras pessoas, outras religiões fazendo o papel que a igreja deveria fazer. Porque nós falamos, mas não fazemos. Não de forma generalizada, mas eu faço questão de dizer porque está sendo gravado, isso depois será repassado no grupo da igreja, no canal da igreja, e outras pessoas estarão vendo os nossos estudos. Então nós temos muita fala, nós falamos muito, mas nós não praticamos aquilo. Agora eu quero convidá-lo então a examinar o segundo texto, agora que está em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, a qual nós veremos que o segundo grau desse amor, que Jesus chamou esse segundo grau de amor de um novo mandamento. Um novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está falando para que nós venhamos a amar ao nosso próximo como ele nos amou. Ponto. Nisto conhecerão todos que são então meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É a marca, é a credencial de um discípulo, é o amor. E Jesus está deixando claro para nós que nós temos que amar como ele amou. É difícil? Quase impossível. Amor ágape, incondicional, é difícil. Mas ele está nos desafiando a amar como ele amou. Vamos ver o que Jesus diz a respeito disso como novo mandamento. Destaco então três coisas aqui importantes. Primeiro, amar os irmãos como Cristo nos amou é um mandamento novo em seu perfeito exemplo. Em seu perfeito exemplo. Como eu vos amei, disse Jesus. O primeiro grau é amar o próximo como a ti mesmo. Quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, você tem limites de amar. Qual é o limite? Como a ti mesmo. Esse é o limite. Mas quando Jesus nos amou, ele teve limite? Não. Pois ele nos amou mais que a si mesmo. Não houve limite. E quando ele nos amou mais que ele mesmo. Quando ele nos amou, ele se entregou por nós. Ele nos amou e morreu por nós. Ele nos amou num grau superlativo e de forma sacrificial. Entregou-se totalmente. A grande pergunta a se fazer aqui hoje é essa. Como Jesus nos amou? Primeiro grau. João 13:1 diz que ele nos amou com amor também perseverante. Ou seja, nos amou até o fim. Ele foi até o fim. E nós, irmãos, como nós estamos amando? Como nós estamos amando uns aos outros? Como estamos amando o nosso próximo? Sabe como nós estamos amando o nosso próximo? Até a pessoa nos decepcionar. Quando ela nos decepciona, acabou o amor. Até que ela fale mal da gente, ou fale algo contra a gente só ama até esse ponto.
É assim que nós amamos. Mas como foi que Cristo amou você e a mim? Porque eu era bonzinho com ele? Porque eu merecia? Eu era amigo dele? Agradável? É claro que não. Paulo fala sobre isso lá em Romanos, no capítulo 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha como ele nos amou. Éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Ele não nos amou pelos nossos méritos, mas pelos nossos desméritos. Não por causa de minhas virtudes, mas sim pelos nossos pecados. Esse foi a forma de Deus nos amar. Não porque eu o amava primeiro, mas ele me amou primeiro, antes da criação do mundo. As Escrituras relatam. Quando nós olhamos nos evangelhos, aqueles homens que andavam com Jesus, falando aqui dos 12, vamos centralizar nos 12. Vocês acham que aqueles discípulos pisaram na bola com Jesus? Será que eles vacilaram, tinham um problema, eles eram lerdos em aprender com Jesus? É claro que sim. É claro que sim. A gente não está falando de perfeccionismo, de perfeição. Nós somos pecadores. Perfeição não. Isso aqui é um estímulo falar de amor para sermos imitadores. Paulo fala que nós temos que ser imitadores dele, como ele é de Cristo. Ou seja, nós temos que ser imitadores de Cristo. Não é perfeição. Mas também não é aceitar viver numa vida condicionada sem amar, sem dar um passo adiante ou um degrau. Esses homens erraram, é claro. Mas apesar disso, Jesus também os amou, continuou os amando e ele amou até o fim. Amor perseverante, como eu vos amei, assim também vos deveis amar uns aos outros. Devemos amar com esse amor também perseverante, disse Jesus. Mas o segundo grau, como Jesus nos amou ainda, Jesus também nos amou com amor humilde, irmãos. Com amor humilde. Quando Jesus estava no cenáculo, para celebrar a Páscoa, ali havia uma transição da Páscoa para a ceia do Senhor. Ninguém se sentava à mesa sem lavar os pés. Todos nós conhecemos essa passagem. E vocês sabiam que lavar os pés era uma função dada aos escravos. Eram os escravos que lavavam os pés. Mas quem foi que lavou os pés dos discípulos? Quem foi? Jesus vai, pega a bacia, pega a toalha, ajoelha-se e começa então a lavar os pés dos seus discípulos. E os discípulos ali discutindo, falando que era o melhor no reino de Deus, o maior no reino de Deus. Mas Jesus vai lá como servo, como escravo, e lava os nossos pés, um amor humilde. Jesus nos amou com um amor humilde, de um servo, fez o trabalho de um escravo, sendo ele o rei, sendo ele o próprio Deus. E eu pergunto aos irmãos, quem de vocês lavaria os pés de seus irmãos? É claro que não estou falando de forma literal, hoje nós não temos essa necessidade mais. Ali havia necessidade. Eles andavam muito descalço, sujavam muito os pés, era como se fosse impuro. Tem que se lavar. Hoje nós não tínhamos não temos essa necessidade literal como naquele tempo. Mas a questão é entender que Jesus lavou os pés de homens arrogantes, homens que estavam discutindo por coisas que não eram para estar discutindo. E como nós temos que amar com esse amor de humildade, de amor, como Jesus amou de forma humilde, amar aquelas pessoas que estavam com o peito aberto, cheio de vaidade, ele amou. Nós também temos que ter esse amor humilde para amar até mesmo aqueles que se sentem superiores a nós. Porque é assim que ensinamos o amor na prática, sendo humildes, colocando como servos do Senhor. Você teria essa humildade de Jesus? Teria essa humildade?
Você teria coragem de lavar os pés daquele que vai te trair? Aquele que vai trair você, porque Jesus lavou os pés de Judas, que viria lhe trair. E Jesus já sabia. Você teria coragem de lavar os pés daquele que iria negá-lo, assim como Pedro negou? Essa humildade. De lavar os pés daqueles que o abandonaram na cruz, correram com medo de ser morto. Esse é o amor de Jesus por você, um amor humilde, perseverante. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. João 13:34. Jesus está mandando eu amar como ele amou. Terceiro grau desse amor, meus irmãos. Como Jesus nos amou. Jesus nos amou ensinando a amar até nossos inimigos. Até nossos inimigos. Quando ele estava naquela cruz, vocês lembram da primeira coisa que Jesus disse? Se não me engano, Jesus disse: Pai, perdoa-lhe, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Foi a primeira coisa que Jesus disse, se eu não me engano. Jesus não apenas ora por aquelas pessoas que estavam açoitando, mas Jesus atenua a culpa deles. Atenua. Nós amamos assim. Nós oramos pelos nossos inimigos. Nós oramos por aqueles que nos fizeram mal, nos feriram no passado. Nós temos que pensar, será que a gente ama? A ponto de orar pelos nossos inimigos. Porque aqueles que querem seu mal, a gente não ora. A gente esquece de orar pelos nossos inimigos. Como eu vos amei, assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. Primeiro grau, o amor como maior mandamento, é o amor por causa do seu perfeito exemplo. Segundo grau, amar seu irmão como Cristo amou, é um novo mandamento em seus motivos inspiracionais. E eu explico. Todos nós sabemos que está escrito lá em João 3,16. Não sabemos? Eu acho que todo mundo aqui sabe de carteirinha, ou seja, de cor, recitar João 3,16. Famoso, nós usamos muito. Se você não lembra, eu vou repetir, vou lembrá-lo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Nós guardamos esse texto, porque isso aqui fala do amor de Deus para conosco. Fala do amor do Senhor para conosco. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Irmão Diogo? Obrigado. Obrigado porque sumiu aqui para mim, tá? Nós guardamos esse texto, meus irmãos. Nós sabemos ele de carteirinha, porque fala do amor de Deus para nós. Agora, olha só que coisa interessante. Nós estamos falando de João, capítulo 3, versículo 16. Agora, se você botar o número 1 na frente desse evangelho, vai ficar 1 de João, capítulo 3, versículo 16. É outra questão. Mas olha como que para nós é difícil decorar esse texto. E por que ele é difícil de decorar? João 3,16 é fácil. Mas olha, 1 de João 3,16 diz: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse a gente não guarda. A gente não gosta. Não é verdade? Mas claro que não estamos falando de dar aqui a vida, eu morro e você vive. Não, esse contexto aqui. Preste atenção nisso. Se Cristo deu a sua vida por nós, devemos amar nossos irmãos e dar a nossa vida por eles como? Como? Mas existem muitas maneiras, meus irmãos, de nós amarmos, de dar nossa vida para os nossos irmãos, de socorrê-lo, de defendê-lo, de cuidar. Eu não estou dizendo essas coisas que estão sobrando, não é dar o que sobra.
que não nos faz falta. Eu estou dizendo num grau muito maior, de sacrificar pelo seu irmão. Entendem? Dar seu tempo para ele. Irmãos, eu visitei 3 famílias essa semana. 3 famílias. E quando eu cheguei na casa, só havia choro, tristeza. Ceder nosso tempo, passar a visitar. Mas eu tenho uma concepção para mim que talvez seja uma visão equivocada para muitos, ou muitos achem que a minha visão é equivocada. Mas eu daria a minha vida pregando o evangelho. Eu não fecharia a igreja, trabalharia. Eu não deixo de visitar, peguei Covid, sim. Mas se eu tiver que morrer pregando para que as outras pessoas ouçam e continuem ouvindo o evangelho, eu vou morrer pregando o evangelho. Dá o nosso tempo, dá o nosso melhor. E quantos estão precisando de nós, nós esquecemos de amar o próximo. Ajudar na caminhada, nas fraquezas. Às vezes nem aconselhamento a gente dá. Eu tenho um grupo no Telegram que as pessoas entram ali pedindo conselho, desesperada. Recentemente, um rapaz de 16 anos queria se matar, um rapaz lá da Bahia entrou em contato. Eu fiquei à noite, noites e noites, conversando com aquele rapaz por coisas pequenas, mas que estavam perturbando. Então nem conselho às vezes a gente dá. Às vezes alguém liga pra gente, está com problema, a gente terceiriza o problema da pessoa, joga para outra pessoa resolver. Isso é falta de amor, isso é falta de amor na prática. Isso é lábia, conversa, mas não tem cuidado, não tem amor na prática. Isso é amor, 2º grau do amor. Assim como Cristo nos amou. Esse amor também é você levar pão para uma família. Eu estou fazendo questão de falar em questões aqui de alimento, porque é aquilo que nós vemos que estamos precisando. Muitos estão precisando. Levar pão para uma família desamparada, uma família desassistida. Nós sabemos que nós fazemos isso. Mas tem muitos que não fazem. Não é apenas levar esse amor com palavras, vai ficar tudo bem, vai melhorar. Isso não resolve. Mas sim com as suas atitudes, com a sua ação. E aqui eu faço 2 perguntas. Qual foi a família que você ajudou pessoalmente nessa pandemia? Qual foi? Lembra do check-up do coração? Faça esse check-up no seu coração. Qual foi a pessoa, o que foi que você tirou do bolso para ajudá-la? E também não estou falando daquilo que você não usava lá, estava jogado escanteio, não. Estou falando do seu melhor. Isso é amor prático, é amor como Cristo nos amou. Não é dar porque está sobrando, não. Você tira da sua própria pobreza, como lá na igreja da Macedônia. Lembra da igreja da Macedônia que tirou daquilo que não tinha, da sua pobreza, para ajudar? É esse amor que nós precisamos aprender. Agora, o 3º grau ainda do amor é que o amor da igreja, olha que importante, irmãos, que o amor da igreja é o maior exemplo evangelístico do amor de Cristo, ou deveria ser. A igreja do Senhor deveria ser o maior exemplo evangelístico do amor de Jesus nessa terra. Por isso nós somos sal, chamado de sal, de luz, né? Mas se o sal não serve para nada, ele vai ser esmagado, vai ser pisado. Nós estamos sendo sal. No tempo de pandemia, nesse tempo de crise, será que nós estamos fazendo a nossa parte ou estamos nos acovardando dentro das nossas casas? Será que nós já perdemos o amor? Esfriamos esse nível a qual Paulo vai dizer que haveria apostasia por conta do crescimento da iniquidade? Quem vai pregar? Devia ser. Nós devíamos ser. E quando amamos, não é quando amamos com palavras, é quando nós também realizamos obras. Ajuda. Entendem? E quando o mundo olha para a igreja e diz, esse povo, eles amam.
Esse povo cuida. Esse povo nos aceita. Esse povo se importa com a gente. É assim que é linguajar. Uma vez eu subi um morro que tinha traficante. Aí ele falou, por que você se importa com a gente? Porque eu amo. Eu me importo com as pessoas porque eu amo. Eu visito porque eu amo. Eu dou aquilo que eu não tenho porque eu amo. Nós devemos ser o maior exemplo evangelístico nessa terra, a igreja. É quando alguém chega para você e diz assim, você é crente, não é? Você é crente. Quando a gente é reconhecido como discípulo por conta do amor. Sabe por quê? Nisto todos conhecerão que sou os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 13:35. Podemos nos considerar como discípulos de Jesus? Ou a igreja lá era uma e agora é outra? A igreja não mudou. Quem mudou foi nós. Nós mudamos. Será que somos discípulos ou apenas membros de uma igreja? Temos que repensar. Autoanálise em nosso coração. O grande problema do nosso cristianismo, para mim, é o divórcio. Divórcio entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Outro problema para mim, muito grande no cristianismo hoje, é o divórcio entre aquilo que eu prego e o que eu pratico. Os filhos hoje estão usando esse argumento com os pais. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você fala dentro de casa e o que você pratica. Cuidado com que aquilo que os seus filhos estão ouvindo de você ensinar e olha para você e fala que você é um hipócrita porque você só fala e você não faz. Cuidado. Nós estamos sendo observados o tempo inteiro. Eles estão observando a gente na rua, em qualquer lugar que você vá, nós estamos sendo observados. E dentro do nosso lar não é diferente. Não é diferente. Cuidado. Mas o amor também une essas duas coisas. Quando você ama, você fala e vive aquilo que você prega. Mudou a situação. Quando você ama, você prega e você pratica aquilo que você ensina. Entende? Já terminando, meus irmãos. 21:20, eu acho que eu tenho 10 minutos ainda. Já terminando. Último texto que a gente falou, que a gente leu, lá de João 17:26. Quero falar desse último grau do amor, o poder irresistível desse amor. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Notem que Jesus agora está querendo que a igreja experimente um grau muito maior do amor. Você ama seu próximo como a si mesmo. Você ama como Cristo amou você. Agora você ama como o Pai ama o Filho na Trindade. Jesus está orando para que a igreja experimente esse grau de amor. Pense comigo que no Antigo Testamento o Pai está em ação destacada. Embora a gente veja a figura de Cristo várias vezes. Jesus é visto lá no Novo Testamento por figuras, por tipos. Mas Deus Pai é visto no Velho Testamento. Nos Evangelhos, nas cartas, no Novo Testamento, o que está destacado é o Filho, Jesus. A ação dele está destacada nos Evangelhos. Agora, Jesus foi aos céus, subiu, ascendeu aos céus e deixou conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado e ele quem está destacado agora. Mas não há ciúmes, conflitos, nem ciúmes, nem disputas entre elas. E é desta maneira que somos desafiados a amar. Dessa forma. 3 pessoas distintas. Mas que não há ciúme entre elas. Jesus quer esse compromisso, esse relacionamento entre nós como igreja. Entre nós, unidade. E eu quero concluir para vocês, com vocês, que assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, Jesus quer que também sejamos uma unidade, amando uns aos outros.
E o amor da unidade é o amor que pensa no outro primeiro, para depois pensar em você. E quando você supre a necessidade do outro, Deus vai suprir as suas próprias necessidades. Meus irmãos, que Deus aplique essa mensagem no nosso coração, que Deus aplique na nossa vida essa realidade, que a gente faça essa autoanálise em nosso coração. Não vamos terceirizar as responsabilidades, os problemas, não somos perfeitos, mas Jesus nos convocou a amar como Ele nos amou. Isso é o critério mínimo que todos nós devemos fazer e aprender com Jesus. Que Deus nos abençoe